Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física, agora de número 7, para vocês do segundo ano, pessoal. Então sejam bem-vindos e vamos começar, tá? Bem, gente, essa é uma brincadeira chamada Guia Cego. Na verdade, é uma série de brincadeiras, né, que nós vamos fazer com os olhos vendados, tá? Nessas brincadeiras, vocês vão precisar utilizar a memória, vão precisar utilizar o tato, tá? Vão precisar utilizar esses sentidos para cumprir algumas tarefas, né? Alguns trajetos sem o auxílio da visão. Tá bom, pessoal? Essa é uma brincadeira que eu fiz com meus alunos do ensino fundamental durante a pandemia, né? Eles fizeram na forma online e eu vi muita gente se divertindo fazendo essa brincadeira. Saiu cada coisa engraçada, hein, gente? Eu tenho certeza que vocês vão adorar também, tá? Bem, um guia, tá, pessoal? Vocês vão precisar de um guia. Você, tutor da atividade, você que está ajudando o seu filho ou que está ajudando o seu irmão ou sua irmã mais nova, está ajudando seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, quem que estiver ajudando essa criança nessa atividade, nessa aula de hoje, vai ser o guia, tá? Você vai guiar o nosso aluno com os olhos vendados durante essa brincadeira. Só que assim, eu peço muita responsabilidade e muita atenção pela parte de todos, tá? Porque quando a gente faz alguma brincadeira com os olhos vendados, tá? A gente tem que ter cuidado para evitar esbarrão, para evitar derrubar objetos da casa, para evitar topar e inclusive se machucar, dar com o dedo em alguma quina, tá? Lógico que quem está com os olhos fechados tem um pouquinho de medo de se movimentar, vai se movimentar com cuidado. Então, gente, ó, melhor do que uma pessoa tomando cuidado de uma situação, são duas, né? Perfeito, tá? Muito atenção aos esbarros, aos obstáculos na hora de orientar uma criança. Então, você vai orientar a sua criança na hora que ela estiver caminhando com as mãos nos ombros, tá? Você não vai direcionar ela, mas se ela estiver indo para alguma direção perigosa, você puxa bem devagarzinho, mantém ela em outra direção. Tá bom, gente? Combinado? E materiais, tá? Quais materiais vocês vão precisar para essa aula? Tá? Vocês vão precisar de um lenço, ou uma camisa, um pedaço de pano, um pano de prato limpo, né? De preferência, né? Deixa eu ver algo, qualquer coisa desse tipo, tá, gente? Para tampar os olhos. É uma brincadeira estilo cabra cega. Vocês vão tampar os olhos da criança, tá? E ó, bem tampadinho, com cuidado para não ter uma brechinha para ela ficar olhando por baixo, tá bom, gente? Para a brincadeira ter graça, ela tem que ser desafiante, ela tem que ter uma certa dificuldade, tá? E o que mais que vocês vão precisar? Além de um pano, de algo que sirva como venda, tá? Vocês vão precisar de um brinquedo pequeno que o aluno vai reconhecer com o tato, tá? Por exemplo, ó, eu reconheço um dado, eu reconheço uma moeda, tá bom? Então tem alguns objetos que a gente pode reconhecer sem observar, tá? Um controle remoto desse aqui, por exemplo, para passar um slide, ele é uma coisinha um pouquinho complicado, né? Porque muitas coisas podem ter uma forma dessa, tá? Mas uma moeda é fácil de entender, um dado, uma maçã, até mesmo um botãozinho de camisa, tá? Também funciona, tá bom, gente? E o que mais que nós vamos precisar, tá? Uma sacola ou um pano, tá? E até 6 obstáculos, tá? O que são obstáculos? Cones. Cones. Não tem cone em casa? Usa uma garrafa PET, usa uma caixa de leite, uma latinha de refrigerante, tá? São cones, gente, para a gente fazer aqueles exercícios de zigue-zague lá, tá? Então, nós vamos começar, tá? Eu vou começar a explicar as brincadeiras para vocês. E a brincadeira número 1 que vocês vão fazer com alguém auxiliando, tá? Se chama vira-palmas.
o nosso primeiro desafio vai ser o nosso aquecimento para a gente começar a se localizar, para você entender como os nossos sentidos são poderosos, né? Então, tá? Você vai ficar parado em pé em um ambiente amplo, tá? E um guia, né? O guia, a pessoa que está te ajudando, ela vai bater palmas para você. Só que em algum lado diferente, né? Você vai estar com os olhos vendados, tá? E ela vai bater palma e você vai virar para a direção que você acha que a pessoa está vindo. Então, se eu parei e daí estou com os olhos vendados e eu escuto uma palma de trás, tá? Eu vou virar com meus olhos vendados para a direção que a pessoa está. E ela vai dar uma voltinha, ela vai passear para o outro lado e ela vai bater uma palma em outro lugar. E eu com os olhos fechados, eu vou tentar virar para a direção que eu ouvi as palmas. Gente, é uma coisa muito interessante, né? Como que a gente conhece a direção das coisas com nossos dois ouvidos, tá, gente? Então, é muito interessante como vocês são capazes de se localizar também com outros sentidos além da visão, tá? E aí, a minha pergunta é, conseguiram? Esse primeiro exercício ele é bem fácil, né? Conseguiu virar-se para uma direção correta, tá? Bem, agora nós vamos para a próxima brincadeira, né? Você está em casa ou você está na escola, tá? Você consegue imaginar de olhos fechados, ó, o espaço ao seu redor? Por exemplo, se eu estivesse na minha casa, né? E eu estivesse com os olhos fechados no meio da minha sala, dependendo da direção, se eu estivesse, por exemplo, virado para a minha cozinha, eu sei que se eu andar um pouquinho para cá, eu vou tatear para não bater de cara na parede e eu vou conseguir encontrar o banheiro, né? Se algum dia, por exemplo, está de noite e acaba a luz no meu bairro e fica tudo escuro em casa, né? Não tem luz, não tem como acender a luz. Antes de achar uma vela, às vezes a gente procura no escuro, ó, tateando as coisas com a mão. Tá bom, gente? Então nós temos vários sentidos para nos ajudar também nessa brincadeira, tá? E assim, ó, agora para essa nova brincadeira, você vai se imaginar, você vai ter que decorar, você vai ter que saber o espaço ao seu redor, de cabeça. Essa brincadeira, ela se chama peregrino, tá? Então, o guia, quem está brincando junto com você, ele vai pegar um brinquedo e vai esconder dentro de uma sacola ou dentro de um pano, tá bom, gente? Em qualquer cômodo diferente da casa de onde você estiver, tá? Ele vai esconder dentro de uma sacola Faz de conta que ele escondeu um carrinho de brinquedo dentro de uma sacolinha plástica, aquelas sacolas de supermercado, né? E aí o que acontece, pessoal? Você vai ser guiado com os olhos vendados, né? Lembrando-se dos obstáculos no caminho, tá? Com a mão nos seus ombros, o guia não vai deixar você esbarrar nos móveis, tá? Então, assim, você vai procurar esse objeto com os olhos fechados e o guia vai mais ou menos direcionando você para a direção direcionando para onde o objeto está. Tá ok, pessoal? E aí, gente, qual objeto era? Você conseguiu encontrar, ó, encontrou o objeto, tá? Você vai ter que adivinhar com as mãos qual objeto é antes de tirar a venda dos olhos. Então você encontrou, né? Você tateou o objeto, você viu que era um carrinho, ou era um dado, ou era uma banana, ele vai estar dentro de um saco e você vai descobrir qual objeto é. Incrível, né? Tudo isso sem os olhos. Você consegue desenhar um mapa do seu trajeto? Tá? Um mapa mais ou menos da sua casa, ó. Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui na minha casa, né? De cabeça, porque eu não lembro mais ou menos, eu lembro mais ou menos como que é a minha casa, mas eu não estou vendo ela agora, eu sei ela de cabeça. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a minha sala, tá? Aqui em cima, eu tenho a cozinha, né? Aqui eu tenho o quarto, tá? E aqui eu tenho um espaço bem grande, ó. Tá bom, pessoal? Que é a garagem, né? Por exemplo. E assim, ó,
eu sei mais ou menos de cabeça que se eu tiver em algum ponto da minha casa, ó, eu consigo chegar sem enxergar, eu sei onde tem uma porta, por exemplo, ó. Só tateando pelas paredes, a gente consegue chegar em algum lugar. Tá bom, gente? Por quê? Porque eu tenho o mapa da minha casa guardado na minha cabeça. Eu tô lá todo dia, né? Mas continuando a nossa brincadeira agora, tá? Então, nós brincamos do vira-palmas, nós brincamos da outra brincadeira chamada peregrino, né? Agora vocês vão para o labirinto, tá? Vocês vão tentar percorrer um circuito de obstáculos, novamente guiado pelo tutor. E, obviamente, vocês estarão com os olhos vendados também. Então, ó, aqueles obstáculos, tá, que a gente faz, o zigue-zague na aula de educação física, para aprender a correr, para aprender a ter direção, para aprender a fazer uma ginga, né? Você vai fazer com os olhos vendados, tá bom, gente? Você vai achar impressionante também a noção que vocês têm dos objetos que vocês não estão enxergando, tá? O seu guia, né, o seu parceiro de atividade, papai, mamãe, seu irmão, vão ajudar vocês com a mão nos ombros também. E aí, pessoal, conseguiram realizar, tá, a atividade? Agora vocês vão fazer o contrário. O seu guia vai colocar a venda nos olhos e você vai guiar o papai, a mamãe ou o irmão, a irmã nesse circuito aí. Você vai se colocar numa situação diferente, tá? Vai guiar o seu parceiro, experimenta levar ele pela casa, vê se ele consegue ouvir, tá? Você batendo palma em alguma direção. Repita essas brincadeiras, só que troca de lugar, né? Aí você que vai ser o guia e o seu parceiro vai ser quem estará sendo guiado, né? É sua vez de brilhar nessa brincadeira, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito com essa brincadeira, porque é isso que a gente traz aqui para vocês, gente, tá? Brincadeira, diversão, conhecimentos esportivos, tudo isso que vai fazer você crescer e se desenvolver, se tornar um adulto feliz, inteligente. E é isso aí, pessoal. Tenham uma ótima semana de estudos.